A paz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos falar sobre o New L11. Há poucos dias eu trouxe um fato relevante falando sobre o pedido de rescisão antecipada de um dos seus inquilinos. E hoje eu trago o relatório mensal referente a fevereiro do New L11. Vamos falar também algumas informações que está na Word e no final eu trago a minha opinião. Lembrando também que aparecer nesse vídeo não é recomendação de investimento. Então vamos para o vídeo sem mais delongas. Relatório mensal referente a fevereiro de 2026, que ele traz algumas informações gerais do fundo. O fundo tem o objetivo de trazer renda através de aluguéis de galpões logísticos. Então, ele comprou o galpão, aluga e a receita que ele tem desses aluguéis, ele distribui dividendos mensalmente para os seus investidores. Teve início das atividades em outubro de 2019. Ele tem um administrador, Banco Genial. Ele tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano do valor de mercado, que é muito importante, já que, pelo fato de ser valor de mercado, quando ele fica descontado, que é o caso de agora, ele acaba remunerando menos também o gestor. Tem a taxa de performance de 20% ao ano do que exceder IPCA mais 5%. Que ele traz alguns destaques, ele traz seu valor de mercado, mas vamos ver na ordem quanto que é o seu valor patrimonial. O último dividendo anunciado e pago foi de R$1 por cota. Ele tem um dividendo yield de 10,3%, 111 mil metros quadrados de ABL, 0% de vacância física e financeira, prazo médio de aluguéis de 5,8 anos, 2 imóveis e 4 locatários. Lembrando que no futuro ele vai diminuir para 3 locatários, já que a Blinox vai sair do seu ativo lá do sul. Que ele traz alguns destaques do fundo: maior retorno financeiro, prazo médio de locação, 0% de vacância, que nós já vimos lá em cima. Que ele traz alguns comparativos entre ele e alguns outros fundos. Aqui ele traz um dos seus 2 galpões, esse daqui é o maior e mais relevante. E ele está no processo de expansão. Então ele está com 2 fases, a fase 1, que está em expansão atualmente, que é esse G100 aqui, e a fase 2, que vai ter mais 2 espaços de expansão, que é o G300 e o G200. Aqui ele não traz o porcentagem de evolução da obra. Esse é um ponto que eles poderiam trazer, ajudaria muito mais o cotista do fundo. Mas aqui ele traz que tem um potencial de expansão de cerca de 42 mil metros quadrados de ABL, um aluguel adicional por mês de 1,1 milhão, no caso dobraria, que hoje o aluguel atual é de 2,2 milhões, passaria de 3,3 milhões, lembrando que isso daqui não está levando em consideração quando a Blinox sair, mesmo porque ainda vai demorar bastante tempo, já que ela tem que pagar o aviso prévio. Então, ou ela pode simplesmente pagar, nós vamos ver mais na frente no relatório, ou ela fica o tempo de aviso prévio ainda com o galpão alugado. Então tem uma estimativa de aumento da renda de 50%. E aqui ele destaca que esse galpão é AAA. Aqui ele traz o fim de ciclo de investimento do New Log Sorocaba, que ele vendeu há pouco tempo atrás. Ele teve uma TIR de 18,6%. Ele comprou o imóvel em junho de 2021 e vendeu no final do ano passado, em dezembro de 2025. Ele teve a rentabilidade média no período de 11,8%. Ele traz que teve a multiplicação de capital de cash on cash de 1,9%. Então ele pagou 6,2 milhões, milhões de reais, tá? E vendeu por 9 milhões. E aqui ele destaca que a operação gerou um lucro aproximado de 86 centavos por cota. Aqui seria a imagem do galpão que ele vendeu. Então ele saiu de 3 galpões para 2 galpões. Que ele traz a sua famosa DRE, demonstrativo de resultado,
Ele teve um total de receita de 5,2 milhões, desses 4,1 foi com receita de locação, 746 foi com receitas operacionais e 327 mil com receitas de fundos imobiliários. Também teve a receita financeira de 28 mil e teve um total de despesa de 2,1 milhões, desses 781 milhões foi com despesas financeiras. Nós vamos ver mais na frente do relatório que essa despesa vai aumentar a partir do segundo semestre de 2026. Que ele traz a receita de locação por cada inquilino. Como podemos ver, a Brinox junto com a Softs são os dois principais inquilinos em questão de receita. E a Brinox já comunicou que vai sair do galpão. Ele já recebeu todos os seus aluguéis. Eu estou gravando o vídeo no dia 21/3. E ele geralmente recebe a receita de locação nos 15 primeiros dias do mês. Que ele traz a reavaliação contábil dos seus ativos. Ele vem tendo seguidos aumentos de reavaliação. De 2024 para 2025 ele saiu de 438 para 451. E antes de nós darmos continuidade aqui, aproveitar que ele trouxe liquidez aqui, vamos lá na Ward para dar uma olhada de como está o fundo hoje e aproveitar ver a liquidez também. Hoje, no dia que eu estou gravando, ele está com preço de R$ 112,50, PVP de 0,86, um dividendo yield dos últimos 12 meses de 10,34%, então está bem em linha do que trouxe no relatório. A vacância zerada, a alavancagem bruta de 31,5%, a liquidez média diária na Ward, ela leva em consideração os últimos 2 meses de 3,4 milhões de reais. Então é uma boa liquidez. Está com a variação positiva nos últimos 12 meses de 30%. Seu portfólio, cerca de 83% está investido nos imóveis, 5% em fundos imobiliários e 11% em caixa devido à venda do seu ativo em Sorocaba, que ele não realocou ainda, então está na renda fixa, gerando rendimentos. Ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 130,78, nesse momento ele está custando R$ 112,50. Ele tem cerca de 367 milhões de reais de patrimônio, então é um fundo relativamente pequeno, comparado com os gigantes da bolsa como BTLG, HGLG, XPLG, até o GGRC já está ficando grande. Então, ele é considerado, podemos ver que ele vinha até o final do ano pagando 95 centavos. Depois da venda, ele subiu para R$1. Aqui em dezembro ele teve R$1,08, mas daqui é um dividendo não recorrente devido ao fechamento do semestre, que ele é obrigado a distribuir 95% do lucro. Então, ele teve que distribuir a mais. Mas, pelo jeito, ele vai manter-se R$1, pelo menos no primeiro semestre de 2026. Vamos agora voltar para o relatório gerencial, que ele traz a composição do patrimônio líquido, acabamos de ver. Mas em números, ele tem cerca de 449 milhões em imóveis, 59 milhões em títulos públicos, 31 milhões em fundos imobiliários e tem cerca de 171 milhões em CRI para pagar. Então ele tem um PL de 367 milhões e meio. Aqui a alavancagem financeira, nós vimos na Ward, aqui no relatório gerencial está em linha, está perto, 31,5%, 171 milhões em CRI e 542 milhões em ativos. Ele traz que o CRI, para pagar o imóvel lá de Goiânia, nós vimos no começo do relatório que ele está em expansão, emitido em julho de 2021, para aquisição do Nilog Goiânia, possui juros de 5,60% ao ano e tem seu saldo corrigido anualmente pelo IPCA. E aqui é um ponto muito importante. Aqui ele traz o saldo de amortização. Nesse ano de 2026, ele vai amortizar cerca de 13,4 milhões e vai fechar 2026 com 158 milhões de saldo devedor em CRI. Aqui é o saldo principal que está sendo amortizado da seguinte forma. De 2021 a 2024 de principal. Ele teve carência de principal, então não pagou amortização.
a partir de junho de 2024 até maio de 2026, daqui 2 meses, ele começou a pagar a amortização no valor entre 561 mil a 662 mil. Nós vimos que ele pagou com despesa financeira cerca de 700 mil reais. Lembrando que a despesa financeira é apenas os juros. A amortização não sai da despesa financeira. Não pode sair por lei. Geralmente, a amortização sai com venda de capital, com emissão de cotas, que ele arrecada o dinheiro, usa esse dinheiro ou para comprar novos galpões, ou quando a dívida está muito alta, para pagar a dívida. A partir de junho de 2026, ou seja, no segundo semestre de 2026, até abril de 31, os valores amortizados mensalmente, que é receita financeira, no caso, a despesa financeira, já que ele está pagando, vai sair de 561 para 1,4 milhões, podendo chegar a 1,8 milhões. Por isso que ele está fazendo a expansão do seu ativo lá no New Log Goiânia. Nós podemos ver que vai dar cerca de 1 milhão de diferença de aumento de receita. Seria para tentar empatar o crescimento que ele vai ter que pagar de despesa financeira. Então esse é um ponto que você deva ficar muito esperto. Nós podemos ver que ele tem bastante dinheiro em caixa parado, que provavelmente quer pagar a amortização. O dinheiro em caixa que foi devido à venda do seu ativo. E ele também fez alguns tempo atrás, se eu não me engano, foi em 2024 ou começo de 2025, ele fez uma emissão de cota para comprar um ativo do Novo Mundo, mas no final das contas, o Novo Mundo entrou em recuperação e ele não comprou. Então, esse dinheiro, acredito eu, se ele não usou para pagar os dividendos, também esteja englobado no seu caixa, que está hoje investido na renda fixa. Que ele traz aqui, ó. Hoje o New L11 possui um índice de cobertura de 4,2 e uma carteira de ativos sólida para arcar com todas as obrigações de pagamento desta dívida, resultando uma alavancagem saudável, segura e agregadora de valor para os cotistas do fundo. Aqui outra coisa que eu esqueci de falar também. Em maio de 2031, tem bastante tempo, né? 5 anos, mais 5 anos passa rápido. Ele vai ter uma amortização de 40% do volume total e parcela bullet de 42 milhões em valores atuais. Ou seja, em 2031, ele vai ter que tirar do caixa, do bolso, 72 milhões de uma bordoada só e pagar a parcela bullet, que é conhecida como parcela balão. Paga tudo de uma vez, sem dó nem piedade. Então, se ele não conseguir recuperar sua cota, ele poder fazer emissão de cotas no futuro, provavelmente ele terá que vender mais um galpão para pagar essa parcela. Eu estou falando dessa parcela apenas para te deixar informado, já que falta 5 anos, mas 5 anos passa rápido. Então, para ficar esperto aqui, lembrando que a partir do segundo semestre ele vai ter pelo menos 1 milhão a mais de despesa financeira só com seus CRIs. Então, fica esperto e leve isso em consideração na hora dos seus estudos para investir ou não no New L11. Aqui ele traz sua linha do tempo. Aqui ele traz seu portfólio do fundo. 67% portfólio de Goiânia e 32% no portfólio de Caxias do Sul. Tem 3 locatários lá no portfólio no New Log Goiânia e um inquilino no Caxias do Sul, que representa 32% da receita. Que é a Brinox, que já comunicou que vai devolver o ativo. Que ele traz os seus portfólio do fundo: 83% em imóveis, 11% em dívidas públicas e 6% em fundos imobiliários. 58% dos seus reajustes contratos, 58% dos seus reajustes contratual está indexado em GPM, 42% em PCA. Seus locatários: Brinox com 33%, Soft com 33%, as duas principais locatárias, principal receitas. Depois vem 25% da COT e 10% da Hiper
Hypera, acho que é assim que fala. Que atividades locatárias, indústria de transformação, indústria de produtos de higiene pessoal, indústria de produtos domésticos e indústria farmacêutica. Ele traz a vencimento dos contratos em 2031. Venceria cerca de 67,3% dos seus contratos e em 33 vence os outros 32%. Os meios de reajuste de contrato, em março não teve nenhum reajuste, agora em abril vai reajustar cerca de 10% dos seus contratos. Ele traz uma descrição detalhada do New Log Caxias do Sul, que vai ficar vago no futuro. Teve aquisição em outubro de 2019, tem apenas um locatário, que eu já falei, 40 mil metros quadrados de ABL. Aqui ele traz o New Log Goiânia, que é o seu principal ativo. Aquisição maio de 2021, 3 locatários, 70 mil metros quadrados de ABL, então é quase o dobro do de Caxias do Sul. Que ele traz as imagens, né? A visão aérea. E aqui ele traz o New Log Caxias do Sul. Traz seu cap rate de 11,97% e aqui ele traz termos de contrato de locação da Brinox. Aluguel mensal atual, R$1 milhão. Tem a reajuste anual pelo IPCA. Vencimento do contrato, maio de 2031. Lembrando que ela já comunicou que vai sair. Então vai fazer a quebra de contrato. Multa por rescisão antecipada. 12 aluguéis caso rescisão ocorra até o mês 60. A partir do mês 61, cai para 6 aluguéis. E também o locatário tem que devolver desconto e isenções. Aviso prévio, 18 meses ocupado ou indenizados, ou seja, a Brinox vai ter que cumprir um aviso prévio de 18 meses. Assim como você faz na firma, se você for CLT, quando a firma te manda embora, você tem que cumprir um mês de aviso prévio. Quando você pede demissão, também. Só que daí, no caso, você é obrigado a cumprir. Quando a empresa te manda embora, ela pode te fazer trabalhar esse mês ou simplesmente te mandar embora e pagar esse seu mês e já te desligar da empresa. Então, aqui, o aviso prévio da Brinox é assim também. Só que no caso, ela seria a empresa. E o New L, o funcionário, ela teria que pagar 18 meses de aviso prévio. Ou ela fica os 18 meses com o galpão alugado, fazendo suas operações normalmente, ou simplesmente ela devolve o galpão e paga os 18 meses. E além desse aviso prévio, ela ainda provavelmente terá que pagar 12 meses de aluguéis, caso esteja dentro dos primeiros 60 meses do contrato, ou 6 meses de aluguéis a partir do mês 61. Que ele traz mais detalhes do contrato de locação. O contrato previa carência de aluguel, então provavelmente ele vai ter que devolver essa carência de aluguel. Também teve concessão de desconto de R$ 1,96 o metro quadrado até o sexto mês, então ela terá que devolver também. E teve mais desconto de 98 centavos o metro quadrado do sétimo ao 12º mês. Então tudo isso aqui ele terá que devolver, junto com a multa por rescisão antecipada. Ele fala que também teve fiança bancária de primeira linha, com cobertura renovável de 12 aluguéis mensais, como garantia substituta à fiança corporativa atual. Então vamos... Aqui ele traz informação do galpão. Então vamos esperar para ver se vai ser algum fato relevante, falando se a Brinox vai cumprir o aviso prévio com o galpão alugado ou vai apenas pagar o aviso prévio e a multa e as devoluções e vai entregar o galpão. Se ela fazer a segunda opção, pode ser melhor para o New L, que ele já pode alugar para outro inquilino, enquanto recebe tudo que tem que receber da Brinox. No fato relevante, eu vou deixar o vídeo aqui, se você não acompanhou. Ele trouxe que a Brinox já se comprometeu a arcar com todos os custos dessa devolução do galpão. Então, aguardemos, né? Que ele traz principais componentes imobiliários, ele traz detalhe do galpão. Se caso tiver alguma empresa com interesse do galpão, já tem algumas informações, características técnicas
traz a história da Brinox. E aqui ele traz o New Logo Goiânia. Aqui nós vamos passar mais rápido, pá. Já perdi muito tempo lá no outro ativo. Ele tem o cap rate de 10,1%. O valor do metro quadrado de R$ 2.840. 3 inquilinos. Unilever, Cargill e Brain Pharma. Aqui ele traz informação sobre o CRI, que é a dívida, né, que está nesse galpão. 171 milhões de saldo devedor, nós já vimos lá em cima. Indexado a IPCA, prazo 121 meses. Vencimento 2031, com a parcela bullet em maio, não se esqueça. Carência de juros, 3 meses, já foi. Carência de amortização, 37 meses, também já foi. Juros, 5,6%. E paga mensalmente os juros. Ele traz também descrição da ficha técnica. Áreas do componente do imóvel tem um galpão logístico, 3 galpões industrial e estruturas acessórias e o terreno excedente 2 que ele está em processo de expansão. Tem então um total de 61 mil metros quadrados de área para ampliações e ele está mexendo. Quantos por cento da obra? Só Deus sabe, e o gestor, já que ele não coloca no relatório gerencial. Então, se caso algum dia esse vídeo chegar para algum gestor do New L, seria bom você colocar o porcentagem de evolução da obra. Mesmo porque o aumento do CRI, com expansão terminada ou não, vai chegar no segundo semestre. Se ele terminar essa expansão e alugar até o segundo semestre de 2026, vai ficar praticamente no 0 a 0, mas se não terminar a tempo, as suas receitas continuará a mesma, mas a despesa aumentará. Com isso, como ele tem dinheiro em caixa com a venda, possa ser que ele mantenha R$ 1 por cota, mas vai consumindo caixa. Até quando ele vai conseguir manter? Então, esperamos o próximo relatório gerencial e poderia ser mais específicos em algumas informações. Que ele traz os 3 locatários do New Logo Goiânia, a Hypera Pharma, que é a farmácia, né? Que é farmácia não, um locatário farmacêutico. Tem esses produtos: Zero Cal, Engov, Benegripe, Neoquímica, Neosaldina. Tem a Cote, que tem Cenoura e Bronze, Lacoste, Adidas, Risqué, Bozano, Tiffany. E tem a Softs, que é mais papel toalha, papel higiênico. Tem a Dueto, Sussex, Kitchen, Elite, Nova, Comfort, Sublime. Tem até um negócio de pet aqui. Um produto de pet. Aqui ele traz essas perguntas e respostas aqui. A pergunta é o que eu te expliquei. Acabei de falar lá em cima. Sobre os seus CRIs. Ele fala sobre o saldo devedor dos CRIs ter aumentado. É devido a IPCA, que ele é reajustado anualmente. E como podemos ver, o reajuste ocorre sempre no meio do ano. E aqui ele fala do rendimento extraordinário, que ele fala que é obrigado a distribuir 95% do resultado semestral auferido em regime de caixa. Então esse daqui é o relatório mensal de fevereiro do New L11. Vai ficar um pouco comprido o vídeo, mas espero que tenha sido esclarecedor. Então, na minha visão, pontos positivos e negativos. Eu acho que, felizmente, ele tem um pouco mais de ponto negativo do que positivo, pelo menos na minha visão. Não que ele seja um fundo ruim, mas ele é um fundo mais arriscado. Então, tenha isso em consideração nos seus estudos. Se caso você decidir investir neles, não invista uma porcentagem grande da sua carteira, já que ele é um fundo de risco alto. Ele é pequeno, cerca de 300 mil reais de patrimônio. Tem apenas 2 ativos. Por enquanto, 4 locatários. Por enquanto, já que um comunicou que vai sair. A sua dívida com o CRI vai aumentar no segundo semestre. Na minha visão, para o risco dele, o retorno está bem abaixo. Está pagando cerca de 10% ao ano e corre o risco de no futuro diminuir ainda mais. No futuro próximo, em 18 meses, um dos seus principais inquilinos sairá. Vai pagar uma multa grande? Vai, mas sairá se ele não conseguir alugar o galpão.
E mesmo assim, se ele alugar, e alugar por um preço menor. Como que ele vai manter esse dividendo? Pode até manter por algum tempo, mas uma hora o dinheiro acaba. E ele precisa fazer reinvestimento, comprar novos galpões, e faz tempo que ele não compra outro galpão. Pelo contrário, ele está vendendo, se desfazendo. Eu já tive ele na carteira, fazia parte do meu risco, mas eu tirei da minha carteira. Lembrando que não é recomendação nem de compra, nem de vendas. É apenas um vídeo, um conteúdo didático. E eu acreditei ter outros fundos também arriscados, mais ou menos, com retorno maior. Por exemplo, é outro fundo de logística, que é o GGRC. Bem maior, mais inquilinos, mais galpões. E o rendimento também é maior. E também está descontado. Talvez não com tanto desconto igual o New L11, mas está descontado também. Vou trazer a análise do relatório dele, provavelmente nessa semana ou na semana que vem. Mas acredito que será nessa semana, então não deixa de se inscrever para você acompanhar também o relatório mensal do GGRC11. Então, na minha visão, não é momento de investir no New L11 nesse momento. Fundo muito arriscado, com retorno não proporcional ao tamanho do risco. Se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a sua vida. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar notificações e deixe um comentário no final do vídeo aí. O que você achou do New L11, se você já conhecia, se não conhecia. Se vai colocar no seu grupo de estudo ou não, ou se já é cotista. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. E até a próxima.